Graça e paz, amados irmãos da IBAV, a todos quanto vão nos escutar essa noite, já estão nos escutando, mas vão ouvir a palavra de Deus ministrada ao seu coração. Estamos iniciando mais um Passos de Fé, não como gostaríamos, como eu sempre falo, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós sabemos que essa pandemia, em nome de Jesus, pela graça e poder de Deus, vai passar. Essa crise que nós estamos vivendo vai passar. E nós estamos ansiosos, esperançosos para que tudo isso acabe logo e possamos estar juntos novamente como igreja, juntos novamente como igreja local, lá na Igreja Batista Água da Vida, junto com os irmãos. Como eu falei no domingo, eu sinto muita saudade, muita vontade de rever os irmãos, de abraçar os irmãos. Mas Deus sabe de todas as coisas, o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós, e nós estamos orando e confiantes no que Deus tem para as nossas vidas, que eu sei que é maravilhoso. Essa noite, nós estaremos ministrando mais uma vez a palavra de Deus ao seu coração, uma palavra que veio da parte do Senhor, e que você possa se atentar ao que será ministrado essa noite, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, nunca volta vazia. Eu espero que você aí na sua casa, reúna agora a sua família, pare tudo que você estiver fazendo, um pouco, não é muito tempo, é uma horinha, você vai ter a possibilidade de estar junto com a sua família, engrandecendo o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, buscando a face de Deus. E Deus tem grandes coisas para você. Então, prepare esse momento para Deus falar com você. Prepare esse momento de culto ao Senhor, onde você vai poder se expressar da parte de Deus, onde você vai poder buscar a face do Senhor. Eu quero começar hoje, mais uma vez, orando. Queria começar orando com você. Eu peço que você, na sua casa, juntamente com a sua família, mesmo que você esteja só, mas que você, nesse momento, elevasse a Deus uma palavra de oração. Que você conectasse comigo a tua oração. Que você buscasse a face de Deus juntamente conosco, para hoje estarmos levantando esse clamor ao Senhor. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso grandioso Deus. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós rendemos graças a ti pela beleza da tua santidade. Deus, não temos palavras para agradecer quão bom o Senhor é para conosco. Quão maravilhoso é poder sentir a tua presença. É poder estar, ó Deus, mais uma vez conectados com o Senhor, buscando a tua face. É poder estar buscando, Senhor, a tua formosura. Assim como diz o salmista, mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos, Senhor, 1000 anos longe do Senhor. Ó Pai, temos passado dias difíceis, temos passado dias de dificuldade, de crise mundial, não somente na nossa nação, mas em todo o mundo. Essa pandemia, ó Deus, que tomou conta de todo o mundo. Nós não sabemos o motivo, não sabemos como começou, não sabemos, Senhor, qual o propósito, mas nós cremos que o Senhor é um alerta, que o Senhor tem feito não somente a humanidade, mas também a tua igreja. Porque, ó Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que andam segundo os seus propósitos. E nós cremos, Senhor, que neste momento todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem, para o bem daqueles que te buscam, daqueles que te amam, daqueles que entregam o coração a ti. Ó Pai, nós temos visto tantas coisas, Senhor, tantas mortes, tantas notícias, tantas coisas, Senhor, que têm sido colocado,
de casa adentro, empurrado, Senhor amado, de famílias adentro, mas nós queremos conclamar, nós queremos declarar que a nossa esperança é o Senhor, que a nossa esperança está no Senhor e que nada, Senhor, nada poderá nos abalar. Quero agora, em nome de Jesus, Senhor amado, repreender, ó Deus, esta pandemia, no nome pelo sangue de Jesus, que essa pandemia seja repreendida, Senhor, que ela retroceda, que ela não avance, não multiplique, Senhor, mas que ela venha retroceder. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a todos quantos estão, Senhor amado, envolvidos para achar a cura, Senhor, para achar a vacina desse vírus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra com o teu agir. Nós cremos que tu és o Deus que dá sabedoria ao homem. É o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que dá a ciência, é o Senhor que dá e distribui a cada um como quer. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos diante do Senhor cada família, cada pessoa que já está infectada. Pai, entra, ó Deus, com teu agir. Entra, Senhor, e tenha misericórdia, Senhor amado. Haja, Senhor, segundo a tua graça, segundo o teu poder, segundo o teu favor. Pai, em nome de Jesus, seja repreendido toda ação maligna, todo mal seja desfeito, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que em nossas casas, nossos lares, que haja, Senhor, a presença do Espírito Santo do Senhor, que haja a presença do Senhor, que a arca possa estar em nossa casa, que a tua presença possa estar em nossa casa, enquanto ali estiver, venha fazer prosperar, venha fazer abençoar, Senhor amado, as nossas vidas, Pai. Pai, não nos deixe perecer, não nos deixe, Senhor, que o medo, não deixe que o medo venha aumentar e diminuir assim a nossa fé, mas que nós possamos, ao invés de estar desesperado, nós possamos estar confiantes que Tu és um Deus que pode todas as coisas, e que Tu que abriu o mar vermelho, Tu que enviaste as pragas do Egito, Tu que ressuscitaste mortos, Senhor, Tu não podes contra um coronavírus? Obviamente o Senhor pode, nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor amado, no Teu agir, e nós cremos que tudo será feito no Seu tempo. O tempo é do Senhor, a palavra é do Senhor, a cura é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, porque por Ele, para Ele e nele são todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor venha abundar em nossa vida, Senhor amado, a Tua presença, e que em breve, Senhor, muito em breve, nós possamos estar juntos novamente, na nossa igreja local, cada um em sua igreja, Pai, local, no templo, junto com os irmãos, em comunhão, sentir o calor humano, o abraço, Senhor amado. Ó Deus, que em nome de Jesus, nós possamos estar em breve juntos, para exaltar e glorificar e louvar o Teu santo e bendito nome. Deus, nós Te adoramos, nós Te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração a Tua palavra, que o Senhor fale poderosamente conosco, que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, com portas, Senhor, de emprego fechadas, que estão, ó Deus amado, muitas vezes passando necessidade, Pai, vai de encontro. Ó Deus, envia recursos, envia, Senhor, o alimento. Ó Deus amado, envia, Senhor, tudo aquilo que eles precisam para o sustento. Pai, vai de encontro a cada um, segundo o Teu querer. Fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco através da palavra que será ministrada agora, Senhor. Que o Senhor venha falar em nome de Jesus, nossas vidas sejam transformadas, sejam libertas, sejam curadas, sejam vidas, Senhor, que estejam diante do Senhor, verdadeiramente sabendo que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Fica conosco, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Amados, eu queria ministrar ao seu coração hoje uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. E antes de você abrir aí no texto em que nós vamos ministrar essa palavra, eu queria falar sobre o maná e eu. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje.
o maná e eu, uma relação de dependência. Uma relação de dependência. Quero dizer que quando Deus ele tira o povo do Egito, daquela escravidão de 400 anos, e leva eles e conduz eles até rumo à terra prometida, até a terra em que o Senhor havia prometido, existia um deserto no meio. E Deus ele foi levando aquele povo, foi guiando aquele povo através das mãos de Moisés, através do líder Moisés, pelo deserto. Mas o deserto eles não poderiam plantar, porque nada que plantava no deserto nascia. No deserto eles não poderiam colher, uma vez que não plantavam. No deserto, Deus levou eles para esse lugar e eles murmuraram contra o Senhor. Eles murmuraram contra o Senhor e contra o líder que Deus havia escolhido naquele momento, que era Moisés. Por outro lado, a gente vai aprender, e eu queria que você se atentasse a isso, que Deus verdadeiramente queria que os israelitas, que o seu povo dependesse totalmente da provisão de Deus, da provisão, do divino sustento do Senhor. E o livro do Êxodo nos conta que Deus então envia pão do céu, envia um maná. Isto aconteceu em um período de 40 anos. Durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo. Durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo com maná que caía do céu, com codornas. Deus sustentou aquele povo. Deus preservou a roupa daquele povo. Deus fez tudo com o maior cuidado. Em Deuteronômio, que não é o texto que nós vamos usar, mas eu queria que você anotasse aí para que depois você vesse. Lá em Deuteronômio 8, 2, 3, ele diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, que palavra maravilhosa. Deus, durante 40 anos, conduziu o povo pelo deserto. Durante 40 anos, sustentou aquele povo com o maná que descia do céu. Eu quero que você abra a sua Bíblia, hoje, aí na sua casa, em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 16, versículos de 1 até o versículo 21. Êxodo 16, do 1 ao 21. Abra aí a sua palavra, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que será feita nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação, os filhos de Israel, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome e a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro,
do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com quem murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, falai-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu a comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-os com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. E antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Que Deus abençoe a sua palavra lida nessa noite. Queridos, o texto ele é bem claro. Lá no versículo 15 desse texto, vai dizer que o maná era algo novo. Era algo que eles não conheciam. Eles nunca tinham visto algo semelhante. Nunca tinham visto nada. Eles passaram 400 anos no Egito e eles estão ali murmurando, reclamando, porque no Egito eles comiam pão a se fartar. Lá, mesmo escravos, eles tinham que comer. Eles comiam bem. Porém, queridos, agora Deus vai derramar pão do céu para eles, algo que eles nunca viram, que eles não conheciam, que eles não sabiam o que era. E quando eles olhavam para aquilo que estava já no chão, caído do céu, eles não sabiam o que era aquilo. E eles perguntaram, e fizeram as perguntas, e começaram a se questionar uns aos outros: o que é isto? Por isso que o maná, a palavra maná, significa o que é isto, no sentido literal da palavra. Porém, no sentido simbólico da palavra, no sentido bíblico, espiritual da palavra, e é isso que a gente quer falar hoje,
o maná significa outra coisa. Então a gente vai ver, antes da gente entrar propriamente nessa mensagem ou nessa palavra sobre o maná, é importante a gente fazer uma diferenciação e colocar o significado de cada uma das coisas. Por exemplo, da Arca da Aliança. Em Hebreus 9, versículo 4, ele vai falar que tinha um incensário de ouro e a Arca da Aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Entenda, queridos, que o mesmo escritor em Hebreus, da epístola, ele vai dizer que a lei, ele é a sombra dos bens futuros, que ele é somente uma sombra, uma amostra do que viria, e não a imagem exata das coisas, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então a arca, tanto na arca quanto nos elementos, em seu interior, nós não temos a imagem exata das coisas, mas somente a sombra ou a figura dos bens futuros. Se a gente observar bem esses objetos dentro da arca, segundo o ensino do Novo Testamento, se a gente for ver, nós temos que ir além da imagem exata, porque nós não conseguimos ver literalmente e compreender a sombra, ou seja, o que isso vai tipificar, o que isso vai significar. Os bens futuros da nova aliança, neles ali figurados, significa que as coisas que Cristo mostraria para nós, as coisas que Jesus revelaria para nós. Então a arca, ela figurava, ela representava a presença de Deus. E na presença de Deus estava contido ali o maná. Estava contido dentro da presença de Deus, dentro da arca, contido o maná, contido a vara de Arão que floresceu, contido também as tábuas da lei. Estavam ali com o Senhor. Agora, qual é a figura do maná? Para a gente entender claramente, para a gente compreender, a gente precisa comparar. Eu quero comparar com você dois textos bíblicos. Dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Que vai interpretar um do Antigo, que é a sombra, um antigo que é do Antigo Testamento, que é a sombra, que é a mostra, que é uma figura daquilo que viria, e no Novo Testamento interpretando esta sombra, revelando esta sombra. Ele diz assim, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele diz, sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que nem tu e teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. De tudo que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Presta atenção. Deus conduz, sustenta com o maná, mas tem um propósito. Para que o homem pudesse entender que, por mais que eles tivessem fartura de pão no deserto, por mais que eles estivessem no deserto, não, no Egito, por mais que eles tivessem fartura de pão lá na terra da escravidão e eles pudessem estar comendo bem, nada se compararia ao que o Senhor estaria dando a eles ali. E o Senhor estava, nesse momento, fazendo com que eles entendessem que é quem dá o nosso sustento, quem é o Deus da providência, é o Jeová Jireh. Então, Jesus, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus vai interpretar, ou vai trazer luz à sombra desse texto. Jesus vai interpretar esta figura. Jesus vai trazer luz ao que em Deuteronômio estava escrito. Ele está dizendo, vai dizer, lá no capítulo 4, versículo 4, nem só de pão, mas Jesus lhe respondeu, está escrito. Escrito aonde? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Observe uma coisa comigo. Em Deuteronômio, nós vemos que a Escritura diz que o homem não vive de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. De tudo que sai. No segundo texto, o que sai da boca do Senhor? O maná. O maná. Agora, veja comigo. Jesus vai usar estas mesmas palavras quando lá no capítulo 4 ele está sendo tentado por Satanás. Aonde? No deserto. O mesmo deserto que o povo estava atravessando. O mesmo deserto que Deus estava conduzindo o seu povo rumo à terra de Canaã. O mesmo deserto. Nas mesmas condições. Jesus estava ali agora, sendo tentado pelo diabo no deserto. E Jesus vai trazer a interpretação desse texto. Ele vai dizer quando o diabo oferece a ele, fala, olha, você está com fome, faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus vai dizer para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há uma diferença aqui de expressão, de figura de linguagem. Jesus, ele vai substituir a expressão maná por palavra de Deus. Ele vai substituir. Lá em Deuteronômio vai dizer maná. Aqui, Jesus está interpretando e dizendo, o maná é a palavra de Deus. O maná, o significado desta figura é a palavra. Antes, eles conheciam o maná, era sombra. Agora, ele está trazendo luz àquela sombra, dizendo que não é maná, é palavra. O maná significava a palavra de Deus, o bem vindouro, né? A sombra do que viria. O maná, então, é um tipo, é o alimento, é a palavra que vem do céu, é o sustento que vem do céu para o seu povo. Essa é a questão do maná. Agora, a figura da arca da aliança, ele, como eu falei, ele representa a presença de Deus no meio dos homens. Veja, queridos, os textos bíblicos que vão autenticar essa afirmação. Em Números, capítulo 10, versículo 35 e 36, vai dizer, quando, pois, a arca partia, dizia Moisés, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante os que te odeiam. E quando ela pousava, quando a arca parava, Moisés dizia, volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então, quando a arca partia, Moisés dizia, levanta-te, Senhor. Quando ela parava, volta, Senhor. Por quê? Porque a arca representava a presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus entre os querubins. Isaías capítulo 6, Isaías entra no templo e ele entra entristecido, porque o rei Uzias havia morrido, era o ano da morte do rei Uzias, e Isaías entra entristecido porque eles eram parentes, mas Isaías entra ali de cabeça baixa e de repente quando ele olha, ele vê, Deus dá visão a ele, e ele consegue observar o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e ele conseguia observar que os querubins estavam ao redor dele. Então a arca representava figuramente o que realmente estava acontecendo na presença de Deus, no trono de Deus. É isso que fazia. Então a gente vê também que a primeira, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 e 22, quando os filisteus tomaram a arca, quando os filisteus, numa guerra contra Israel, venceram Israel e levaram, roubaram a arca de Israel, Israel declarou Icabode. Icabode quer dizer, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Ou de Israel se foi a glória de Deus. Então, quando a presença de Deus, quando a arca de Deus não estava, simbolizava que a presença de Deus não estava. Então, a arca de Deus, a arca representava a presença de Deus no meio dos homens. No meio dos homens. E ela figura Jesus. Agora, no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele é chamado de Emanuel. Emanuel. Em Mateus,
1:23. E ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. E dele escreveu João, escreveu o apóstolo do amor, dizendo, lá em João, capítulo 1, versículo 14, versículo 18, ele vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. Entenda, queridos, a arca, ela representa a presença de Deus. Uma vez que a arca representa Deus, ou a presença de Deus, a arca é uma figura de Cristo. Porque Cristo é o verbo de Deus. Cristo é a revelação de Deus. Cristo é o Deus encarnado. É o Emanuel andando conosco. É o Jeová Jireh. É Jesus Cristo. Então, é a presença de Deus no meio dos homens. E o maná? O maná é a palavra que sai da boca de Jesus Cristo. É a palavra que sai da boca de Jesus. Agora, interessante que lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, vai dizer, no qual Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vai falar de um maná escondido. Vai falar de um maná escondido. Uma vez que você compreendeu as figuras, que a arca representa a presença de Deus, ou no Antigo Testamento, e representa Jesus no Novo Testamento, que é o Deus conosco, Emanuel, que o maná representa a palavra que sai da boca de Deus, a palavra proferida, a palavra ministrada da parte do Senhor. Então a gente vai começar a entender melhor outras questões, como por exemplo, o que é esse maná escondido? A Bíblia fala do maná escondido. Veja, queridos, assim como o maná se encontrava escondido dentro da arca, a arca, quem chegava perto da arca, ou quem via a arca, não via nada do que estava lá dentro. Porque ela era encoberta. Ela era encoberta. Não tinha como ver o que estava lá dentro. Então, tudo que estava lá estava escondido. Da mesma maneira, em Cristo, nós estamos escondidos, lá está escondido todos os tesouros de sabedoria e de ciência. Se a arca figura Cristo e o maná a palavra dele, então, se o maná se encontrava escondido dentro da arca, do mesmo modo, os tesouros da sabedoria e da ciência, os mistérios do reino de Deus, a palavra de Deus estão escondidos em Cristo. É importante ressaltar essa expressão escondido. O maná ele não estava apenas guardado na arca, colocado lá num cantinho e esquecido. Não. O maná estava escondido. A arca não tinha janela. A arca não tinha vitrine. Era um baú coberto. Era um baú coberto por tampa do propiciatório, sobre o qual estavam os querubins. E o que se colocava dentro dela não era visto por ninguém. Por ninguém. E Jesus mesmo autentica essa verdade ao dizer à igreja de Pérgamo. Jesus, quando escreve uma das igrejas da Ásia, quando ele vai escrever a igreja de Pérgamo, ele vai escrever, ao que vencer, ou ao vencedor, lhe darei do maná escondido. Lhe darei do maná escondido. Sabe o que isso significa? Se alguém olhasse para a arca, não veria o maná escondido. Não podia ver. Exceto se fizesse um exame mais cuidadoso, abrindo a arca para examinar o seu conteúdo. Que grande ensinamento isso nos dá. Que lição essa palavra nos dá. Entenda bem, da mesma forma, se ali era a figura daquilo que viria, se a arca, o maná, era a figura, era a sombra dos bens futuros, ou do que viria para nós, é a revelação, era a sombra que a presença de Deus estaria no meio de nós, através de Jesus, e que o maná sairia da boca de Jesus,
a sua palavra, entenda uma coisa, que havia maná escondido dentro da arca, da mesma maneira. Se você tiver um contato apenas superficial com Jesus, você vai jamais, você vai descobrir os tesouros de sabedoria e da ciência que está aqui. Se o seu contato for superficial, você jamais poderá conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, querido, do mesmo modo que quando as pessoas, eles precisavam examinar a arca lá dentro para conhecer o que estava lá dentro, porque por fora era só superficial, por fora não se encontrava o maná que estava lá dentro, assim também um contato distante com Jesus jamais vai revelar os tesouros escondidos que estão nele. Jamais. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos cristãos. É a realidade da maioria das pessoas. Muitas pessoas estão servindo Jesus há anos. Estão na igreja há anos. Mas jamais chegam a experimentar do maná escondido. Talvez pense porque acha que vai ser algo só lá no céu. Não. Não. Lá nós vamos continuar a conhecer. Aqui a gente conhece como espelho. A Bíblia diz que nós o conhecemos como espelho. Mas chegará o dia que nós o conheceremos, assim como dele somos conhecidos. Sabe o que é isso, queridos? Vai chegar um dia que ele vai nos revelar na totalidade esses tesouros escondidos que estão em Cristo Jesus. Que estão em Cristo Jesus. Porque nessa vida é impossível a gente conhecer tudo. Por isso que a Bíblia fala em Oséias 6,3: conheçam e prossigam em conhecer. Continuem conhecendo todos os dias. Todos os dias. E você vai aprender mais um pouco sobre isso aqui. Por quê? Porque o que vê os tesouros escondidos em Cristo, eles são inesgotáveis. Mas isso não quer dizer que você vai só ter acesso a ele no céu. Ele já está disponível para você. O que você precisa fazer, o que a gente precisa fazer, é sair do nosso comodismo e correr e possuir o que nos pertence. O que ele quer nos dar. Há mistérios no reino. Há verdades escondidas. Há verdades a serem compreendidas. Não são verdades novas, queridos. Não são verdades novas, são verdades antigas. Elas são uma novidade para esses dias porque estão sendo restauradas, restituídas por Deus, já que a igreja deixou esse maná de lado, deixou essa busca por esses tesouros de lado. Entenda que esses tesouros são escondidos e são mesmo segredos de Deus, pertencente aos que o temem. Olha o que diz a palavra de Deus. O salmista Davi vai dizer no Salmo 25, versículo 14. Ele vai dizer: o segredo do Senhor. O segredo é algo que é escondido. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E ele lhe mostrará a sua aliança. A sua aliança. Cada vez que você pega em sua Bíblia para ler, cada vez que você pega a palavra de Deus para estudar, para meditar, você precisa se lembrar que há tesouros escondidos que jamais se tornarão conhecidos se você apenas ler superficialmente. Se você não meditar no que está lendo. Se você não se aprofundar, se você não estudar, se você não tiver interesse em conhecer as Escrituras, a Bíblia diz: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, toda vez que você pega a tua palavra, a palavra de Deus para ler, a tua Bíblia, você tem que entender que há tesouros ali, tesouros escondidos. Você tem que pedir a Deus revelação. Você tem que pedir a Deus que Deus derrame, o Espírito Santo te revele os tesouros escondidos dentro dessa palavra.
Mas entenda, queridos, que quando eu falo de uma busca, de uma maneira mais profunda do tesouro, eu não me refiro meramente a estudos e pesquisa. Não é só isso. Eu falo de receber do céu, pelo Espírito Santo, as verdades de Deus. Ou seja, experimentar o conhecimento das revelações. Cristo quer se revelar a nós através do maná, da sua palavra. E Ele está aqui, disposto, disponível a cada um de nós. Então, queridos, a gente já viu o que significa o maná. Já vimos o que significa a arca, o que representa para nós hoje. Já vimos qual a relação que devemos ter com Cristo, não uma relação superficial, não uma relação de olhar para ver sombras, mas uma relação de intimidade para buscar os tesouros escondidos em Cristo, para tomarmos posse do maná escondido. Já vimos isso tudo, mas a pergunta é: por que Deus concedeu ao povo o maná no deserto? Por que Deus levou o povo para lá e deu o maná para eles? E eu queria compartilhar com você isso também. Como a gente falou lá no início, Deus queria que o povo dependesse totalmente dele. Vou voltar ao texto que lemos no início de Deuteronômio 28, Deuteronômio 8, versículo 2 e 3. Presta bem atenção, nós vamos trabalhar um pouquinho mais esse texto detalhadamente. Ele vai dizer: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, e se guardarias os mandamentos ou não. Versículo 23, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus, Ele tem seus meios de trabalhar, tem seus caminhos. Isaías vai dizer: insondáveis são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Quem conhecerá? Quem conhecerá o caminho do Senhor? O Senhor tem a sua forma de trabalhar. É a sua multiforme graça de ser Deus. Entenda, querido, Deus, Ele vai guiar o povo. É Deus quem conduz o povo ao deserto. É Deus que, mesmo tirando da escravidão, conduz o povo ao deserto. Qual o objetivo disso? Qual é o propósito disso? Deus não faz nada sem propósito. E está logo aqui. Está logo no versículo 2. No versículo 2 ele está dizendo que está conduzindo para que eles pudessem lembrar de todo o caminho. Lembrar do deserto pelo qual o Senhor Deus fez eles passarem 40 anos. Qual o propósito? Para humilhar eles, para provar eles, para saber, para não Deus saber, porque Deus conhecia o coração deles, mas para que eles soubessem o que estava no seu coração. Entenda, querido, Deus, ele vai querer que o povo se lembrasse dele, porque o povo já havia se esquecido. O povo clamou por 400 anos no deserto por uma libertação, de uma escravidão, de um sofrimento, clamando ao Senhor. Quando Deus atende, envia Moisés, liberta o povo, Deus começa a conduzir no deserto. No primeiro problema, eles recorrem até Moisés e vão dizer: ah, Moisés, era melhor ter morrido no deserto do que morrer nesse lugar. Eles não sabiam, eles não conheciam o Deus que verdadeiramente eles serviam. Então Deus queria que eles se lembrassem que foi Deus que conduziu eles ao deserto. E qual o propósito? Qual o propósito dessa condução? Por que Deus conduziu eles para o deserto? O que é deserto? O deserto é um lugar íspido.
Deserto é um lugar de relevos, é um lugar de sofrimento. Deserto é um lugar de grandes provações. Deserto não é lugar para se morar. Deserto é um lugar de passagem. E eles tinham que saber que foi Deus que os conduziu para lá. Deus que conduziu eles para aquela provação, para provar a fé deles, para que eles pudessem ser aprovados, para que eles olhassem para dentro deles mesmos e percebessem se eles realmente estavam crendo e obedecendo a Deus ou não. Não só saber que Deus os conduziu, mas por que Deus levou. E lá no versículo 3, ele vai falar: e te humilhou, e te provou, e fez ter fome. O próprio Deus, o próprio texto diz que o povo foi levado para ser humilhado, para ser provado, para que o povo soubesse o que estava no seu coração. Entenda, queridos, Jeremias, ele vai dizer que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muitas provas que nós passamos, muitos desertos que nós enfrentamos, é o Senhor que nos leva para lá, para chamar nossa atenção para Ele, para falar: opa, ei, eu estou aqui. Por que está virando as costas para mim? Para sairmos da nossa autossuficiência, para sairmos da nossa autodependência, que muitas vezes não vemos, muitas vezes não percebemos, mas passamos por ela, e nós precisamos passar a depender totalmente dele, para nos mostrar que ele é quem nos sustenta na hora da crise. É ele quem mata a nossa fome, não somente física, mas espiritual. Deserto era lugar de sofrimento, lugar árido, lugar terrível, lugar que não se plantava nada, não se colhia nada, não era lugar para se habitar, era lugar para se passar. Era um lugar difícil. Durante o dia, um calor terrível. Durante a noite, um frio terrível. Era um lugar que só passava ali e sobrevivia quem realmente dependesse de Deus. Veja, queridos, mas o deserto também foi no deserto. O deserto era um lugar de provação. Mas foi no deserto que Deus fez brotar a água da rocha. Foi no deserto que Deus fez o mar se abrir. Foi no deserto que ele fez o rio se abrir. Foi no deserto que ele enviou as 10 pragas. Uma coluna de fogo se acendia, uma nuvem, uma coluna de fogo durante a noite se acendia, uma nuvem durante o dia fazendo sombra estava ali. Era no deserto que, mesmo nessa provação toda, foi no deserto que aconteceram os maiores milagres de Deus. Os maiores milagres. Eu quero dizer que existem hoje muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas com medo de tudo que está acontecendo no mundo. E muitos estão vivendo o seu deserto particular, as suas provações particulares, as suas provações. Mas você precisa entender que há muitos desertos que é Deus que nos leva para lá. Será que não é esse o momento que você está passando, que Deus está te chamando para você voltar sua atenção para Ele? Será que nesse momento em que o mundo está atravessando esse sofrimento, essa crise, será que não é essa forma de Deus trabalhar para fazer com que você e eu, nós nos acheguemos mais a Ele, para fazer com que nós busquemos mais a Ele, para que a gente tenha mais tempo de ler, de orar, de buscar, que o nosso coração se volte para Ele? Você já percebeu que nesse século, nos últimos tempos, como as pessoas estão cada vez mais distantes de Cristo, mais distantes do Senhor, estão cada vez mais confiando em si mesmo, confiando na sua própria força, na sua própria sabedoria. Pessoas que se erguem, pessoas que se levantam, pessoas que batem no peito, dizendo que são alguma coisa. Mas com
tudo isso que está acontecendo, Deus está nos chamando para depender somente dele. Para depender somente dele. O que a gente aprende mais sobre o maná? O que a gente aprende mais sobre o maná? Qual deve ser a nossa atitude para usufruir do maná escondido, do maná do céu, daquilo que Deus derrama sobre a nossa vida? Reparem comigo, nos versículos 16 ao versículo 21, Deus ele vai dar o maná, mas nesse texto, ele vai dar o maná e ele vai dar a lei para se obter esse maná. Entenda, querido, que nada é feito sem propósito. E toda promessa de Deus, ele vem acompanhado de um princípio a ser obedecido. Se você não obedece o princípio, você não vive a promessa. Se você obedece o princípio, a promessa chega até você. A bênção chega até você. E existia um princípio para se comer o maná. O maná que Deus estava derramando do céu. O maná que o Senhor fazia todos os dias derramar. Qual era o princípio? Eles não poderiam, em um dia, pegar para a semana toda. Eles não poderiam, um dia, pegar para amanhã. Eles não podiam guardar sequer para o outro dia. Eles também não podiam ficar esperando. Vou pegar amanhã. Não. Todos os dias, eles teriam que sair a buscar. Não somente para eles, mas para toda a sua família. E o princípio também era que se eles guardassem para o outro dia, bichos entrariam. E eles não poderiam se alimentar dele. Ficaria mofado aquele maná, aquele pão do céu. Ficaria mofado. Bichos entravam ali. E eles não teriam como comer o que Deus havia dado diretamente do céu para eles. Que coisa impressionante. Como eu falei, tudo no Antigo Testamento é figura para o Novo Testamento. É a sombra de bens futuros. Qual deve ser a nossa atitude em relação ao maná que vem de Deus? Então, lembrando que as coisas do passado é a sombra do futuro, que é uma figura, como funciona hoje? O mesmo princípio se aplica a nós. O mesmo princípio hoje se aplica a nós quanto a pessoa de Cristo. Quanto a pessoa de Cristo. E o maná escondido que vem dele. Por que isso? Porque todos os dias, nós temos que ter atitude de buscar o maná. O que é o maná? O maná é a palavra que sai da arca. É a palavra que sai da boca de Jesus. Esse é o maná do céu. Você que está ouvindo aí essa palavra, é o maná de Deus para você. É a palavra de Deus para você. Jesus ele vai dizer, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, ele é o nosso alimento. Ele é a palavra. Ele é o nosso sustento. Mas há um grande erro que muitas pessoas cometem hoje. Muitas pessoas acham que ao ele se alimentar num dia da palavra, vai servir para a semana toda. Aí eu faço uma pergunta para você. Eu faço na verdade um desafio a você. Se você achar que basta você ler a Bíblia, compartilhar, se alimentar do maná de Deus, que desce do céu para você, que basta você orar só uma vez por semana, que basta você ir na igreja uma vez por semana, que basta você buscar a face de Deus uma vez, orar, ler, estudar uma vez por semana. Eu quero te desafiar a você somente uma vez por semana se alimentar. Você pode tomar seu café de manhã, comer de 3 em 3 horas, almoçar, tomar seu lanche da noite, até você dormir. Mas a partir daquele dia em diante, do outro dia, você vai ficar 6 dias sem comer. Você aguentaria? Você aguentaria? Você suportaria?
Obviamente que não. Por quê? Porque o que você comeu num dia não é suficiente para te alimentar a semana toda. Muito menos para te alimentar amanhã. Não é suficiente, porque amanhã você está com fome de novo. Veja o que Jesus falou em Mateus 6, versículo 11, quando ele está na oração do Pai Nosso, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos deu hoje. Veja, querido, essa expressão na oração de Jesus nos mostra que todos os dias tem alimento disponível. Todos os dias tem provisão. Todos os dias tem sustento. Ele vai usar uma expressão, nos dá hoje. Porque essa busca, esse alimento, ele tem que ser diário. No versículo 25 ele diz, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, ou pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é a pessoa mais do que as vestes? Veja, o Senhor é quem nos sustenta. O que Jesus está afirmando são duas coisas importantes aqui. Primeiro, que devemos depender totalmente dele. Totalmente dele. Você não pode achar que esse problema que você está vivendo hoje, que essa pandemia, que esse problema na economia, que tudo vai desmoronar na sua vida. Não! É a hora de você depender dele. Talvez seja essa hora que Deus está querendo que você verdadeiramente, que eu e você, deixemos de comer pelas nossas mãos e dependemos somente da provisão de Deus. E outra coisa, tudo que nós temos na nossa vida se limita ao hoje. Ao hoje. O ontem, meu amado, não volta mais. O amanhã não existe. O amanhã não existe. Pode ser que exista, se Deus assim quiser que exista. Mas o amanhã ainda não existe. Tudo que nós temos é o hoje. E o salmista ele vai declarar, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e nos regozijemos nele. Então, em suma, o que o Senhor quer nos mostrar? O que o Senhor quer nos mostrar? Que nós não devemos guardar o pão adormecido de ontem. Nós não devemos ficar na expectativa, ansioso pelo pão de amanhã. Nós devemos sair, buscar, desfrutar e agradecer e louvar a Deus pelo maná que Ele está te dando hoje. Porque o alimento que Ele te dá hoje serve para hoje. E amanhã você tem que sair de novo. Você tem que buscar de novo. Sair do seu comodismo e buscar o seu pão, buscar o seu alimento, buscar o seu maná. Muitas pessoas acham que por terem comido o pão ontem, ele é suficiente para hoje. Ou se comerem hoje, não vai precisar amanhã. Queridos, todos os dias nós devemos nos alimentar de Deus. Todos os dias devemos nos alimentar da sua palavra. Todos os dias temos que nos relacionar com Ele. Ler, estudar a sua palavra. Todos os dias devemos desejar ardentemente. A Bíblia fala, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, desejai ardentemente, como menino, como criança, recém-nascido, o genuíno leite espiritual. No versículo 2 ele fala para vocês crescerem, para que vocês vão crescendo. Queridos, entenda uma coisa. Nós temos que desejar. Por quê? Porque todos os dias Deus tem coisa nova do céu para nós. Todos os dias Deus tem coisa nova para você. Entenda uma coisa, não é só para você. Ele quer dar para você e para toda a sua casa, para toda a sua família. Todo dia Deus tem maná escondido para você. Se o maná está em Cristo, se Cristo está em nós, nós temos acesso a esse maná. Nós temos acesso a esse maná. Todos os dias tem alimento de Deus para você. Todos os dias tem cura de Deus para você. Todos os dias tem perdão para você. Todos os dias tem graça para você. Todos os dias tem misericórdia para você. Todos os dias tem salvação para você. Se você cair no pensamento que, tá bom uma vez por semana. Tá bom, poxa, eu já fiz isso hoje. Eu já fiz isso semana passada. Eu já jejuei uma semana, já jejuei um dia semana passada. Tá muito bom. Tá muito bom.
Mais uma vez eu te pergunto, você almoça todos os dias? Você se alimenta todos os dias ou apenas uma vez por semana? O que você come no dia serve para matar a tua fome em todos os dias da semana? Obviamente que não. Espiritualmente não é diferente. O que de hoje só serve para hoje. Hoje só serve para hoje. Porque amanhã, se vier a existir, é uma dádiva de Deus para nós. Que você possa, em nome de Jesus, buscar os tesouros escondidos de Cristo, buscar o alimento de Jesus, buscar o maná maravilhoso que está disponível a você e que Deus tem derramado a você todos os dias. Todos os dias. Pastor, por que eu não encontro esse maná? Por que eu não encontro esse alimento? Porque você não sai para buscar. Ou porque você busca uma vez e não busca mais. Deus está te convidando hoje, você, a buscar alimento para sua casa, a buscar o maná de Deus para você e para sua família. E Ele está dizendo, está disponível, está lá fora. Vai, tem atitude de sair do comodismo e buscar a presença de Deus, a palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente. Que você faça dessa palavra um alimento para a sua alma e que Deus transborde em você tudo aquilo que Ele tem para transbordar. Vamos orar nesse momento. Eu peço a você aí na sua casa que você feche seus olhos junto com a sua família e vamos orar ao Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra e agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e rendemos graças mais uma vez a Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos receber do céu, receber da parte do Senhor a Tua palavra e descobrir os tesouros escondidos que estão em Cristo. Pai, nos revela, Senhor, esses tesouros, nos mostra. Ó Deus, através do Teu Espírito, nos dá entendimento da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor cada família hoje representada, e cada família, cada lar que está nos assistindo, cada pessoa, cada servo Teu. Pai, que a Sua palavra vá e produza o resultado pelo qual foi ministrada essa noite. Senhor, que o Senhor venha abundar cada vez mais em nossa vida a Tua graça. Que o Senhor venha nos despertar a buscar o Senhor todos os dias, para nós vivermos o melhor do Senhor a cada dia. Pai, muito obrigado. Abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa cada igreja espalhada na face da terra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, meus irmãos, sobre cada família aí presente, sobre esse mundo, sobre a nação brasileira e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Domingo pela manhã estaremos às 10 horas da manhã ministrando a você mais um ensinamento da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Online, tá bom? Então, 10 horas, você poderá estar com a sua família assistindo a palavra, o estudo de domingo pela manhã. E à noite estaremos na igreja, online também, mais uma transmissão ao vivo, cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Graça e paz, fiquem na paz.